E aí, galerinha, tudo bem? Eu sou a professora Thaís Nunes e estamos de volta para conversar mais um pouquinho sobre a história do Brasil e sobre economia no Brasil colonial, já naquela transiçãozinha para o processo de construção imperial, beleza, gente? Então, uma coisa que é muito importante você ter em mente sobre esse conteúdo em específico é justamente a perspectiva de entendimento do processo de interiorização e do processo de formação territorial do Brasil também. Nesse período, a gente vai ter algumas revoltas que são importantes, como a Inconfidência Mineira, como a revolta de Vila Rica, que vai ser um pré da Inconfidência Mineira e assim por diante. E a gente vai ter algumas influências e algumas referências de uma galera que a gente já falou sobre, que a gente sabe que teve uma importância para mudar certas ordens no nosso pensamento, no pensamento mundial e assim por diante. E hoje a gente vai falar sobre a interiorização do território brasileiro e sobre o processo de mineração. Então, se a gente for ser extremamente pragmático em explicar esse título em específico, a gente vai falar sobre o Brasil no século XVIII, tranquilo? Brasil do século XVIII, Brasil do ouro, Brasil de um enriquecimento muito fácil, porque o nosso ouro era de fácil prospecção, e consequentemente também o Brasil dos bandeirantes, o Brasil dos emboabas e assim por diante. Outro detalhe importante para você ter em mente na hora de organizar o seu pensamento, na hora de estudar esse assunto, é pensar, talvez não seja um assunto tão recorrente em alguns vestibulares, mas o que é que eu preciso saber dele para entender mais para frente? Uma coisa interessante é que nesse momento aqui de século XVIII, o Brasil, uma coisa que é uma informação específica que quase ninguém lembra muito dela, foi elevado a vice-reino de Portugal. E sim, de vice-reino a gente vai se tornar Reino Unido, de Reino Unido a gente vai se tornar independente, tranquilo? Thaís, o que é que eu preciso saber, o que é que isso vai mudar em específico na vida das pessoas? Na prática, não muita, principalmente naquele momento que se estava vivendo. Um ponto importante de você ter em mente para falar sobre as mudanças do período brasileiro, dos processos políticos, dos processos econômicos, é que a gente vai ter muito mais continuidade do que, de fato, rupturas válidas e rupturas expressivas. Tranquilo? Então, estamos no século XVIII, o ouro foi encontrado por uma expedição bandeirante ao fim do século XVII, mais ou menos no ano de 1695. Tranquilo, gente? Então, vai ser realmente bem no finzinho do século XVII. Por isso que a gente fala que o século XVIII é o século do ouro e o século das luzes. Século das luzes em relação ao iluminismo, século do ouro em relação à história do Brasil e em relação ao nosso processo de construção econômica nesse período. Vamos entender um pouco da expedição paulista. Sim, gente, os bandeirantes, eles eram paulistas. Tranquilo? Por serem paulistas, eles acabam justamente sendo aquela galera que vai estar à frente da tentativa de ganhar importância no cenário colonial. Tranquilo? Outro ponto, do ponto de vista republicano, se a gente pensar em 1932, a revolta a Revolução Constitucionalista, que vai ser a revolta contrária a Getúlio Vargas, a gente vai ter justamente o uso da imagem do bandeirante, porque foi uma revolta sediada em São Paulo e o bandeirante é uma figura muito forte do estado de São Paulo. Tanto que a gente tem, inclusive, monumentos aos bandeirantes e do ponto de vista da história recente, a gente tem uma problemática muito séria em relação à imagem do Domingos Jorge Velho. Se você, que é historiador, é historiadora, pretende fazer, por exemplo, uma prova do mestrado profissional Prof. História, já caiu algumas vezes essa temática de bandeirantismo e na prova do ano passado a gente teve, inclusive, uma questão sobre o caso do Domingos Jorge Velho. É bem interessante de você pensar essa perspectiva para além da prova do Enem, você que é vestibulando, porque você vê que a prova do Enem, ela não é deslocada de uma tendência pedagógica ou de uma tendência acadêmica. Você vê que ela está bem amarradinha, inclusive com tendências academicistas, que às vezes você pensa, mas por que eu estudo isso? Gente, você estuda isso porque é a história do Brasil. Você tem que saber a história do Brasil. Uma coisa que eu
Não sei se eu cheguei a falar na aula de historiografia, mas você tem que lembrar, e você tem que lembrar ativamente, porque se você não lembrar, vão lembrar por você. E essa é a grande magia de saber a história. Tranquilo? E aí vamos lá. No século XVI, muitas expedições percorriam o interior do Brasil, organizadas por colonos ou pela coroa portuguesa, e visavam explorar o território, buscar indígenas para escravizar e encontrar pedras e metais preciosos. Então a gente vai ter alguns tipos de bandeiras. A gente vai ter a bandeira de preação, a bandeira de prospecção e o sertanismo de contrato. Essas bandeiras, que é o que a gente vai diferenciar em relação a cada expedição, vai ter um objetivo diferente. A bandeira de preação, prear, apresar, apresamento, vai ser justamente essa bandeira que vai meio que gerar as guerras justas ou que vai gerar algum tipo de problema com os indígenas para que eles venham a ser escravizados, para que exista uma razão para escravizá-los. E lembrando da nossa aula de Brasil colonial, de economia colonial, sempre houve escravidão indígena e escravidão africana. Tranquilo? Bandeira de prospecção. Quando você fala sobre a ida a uma ilha de petróleo para poder pegar o petróleo, você diz que você vai prospectar esse petróleo. Se é prospecção, é justamente em busca de metais preciosos ou algum tipo de produto que possa ser comercializado. Mas o foco de Portugal, o foco dos europeus nesse momento era justamente o ouro, os metais preciosos. A gente vai encontrar ouro no final do século XVI, como eu falei para vocês, 16, 17. Minha gente, eu me confundo com os números romanos, 1695, ok. Tranquilo? E aí a gente vai encontrar o ouro, vai começar a construir a burocracia em cima desse ouro, casas de fundição e assim por diante, e vai começar a organizar o processo de prospecção, mas vai começar com os bandeirantes de São Paulo. E por último, o sertanismo de contrato era aquele tipo de bandeira que queria justamente destruir as organizações quilombolas. E a gente teve, inclusive, nesse mesmo período de encontrar o ouro, o fim do Quilombo dos Palmares, que era uma das principais organizações de resistência afro-indígena do processo de escravidão. Thaís, por que afro-indígena? Porque não tinham só africanos e ex-africanos, foi ótimo, ex-escravizados nesse processo das etnias africanas. Não, também existiam pessoas de outras etnias, indígenas também, pessoas brancas, só que não era uma quantidade muito expressiva, justamente se abrigando de alguma situação que estava acontecendo ao redor, certo? E Palmares era um dos maiores quilombos, se não o maior quilombo, que estava ganhando muita resistência, estava ganhando muita fama, e as pessoas que eram do governo ou que eram associadas à estrutura escravista da nossa sociedade queriam acabar com o Quilombo dos Palmares. Tranquilo? Um ponto interessante é justamente essa briga entre bandeirantes e jesuítas. Thaís, mas por que vai existir esse conflito? Gente, os bandeirantes, eles também iam atrás do apresamento dos indígenas. Os jesuítas queriam o quê? A terra indígena. Se ele era responsável pela catequização, ele passa a entrar nessa relação de tutela que havia com os indígenas e, consequentemente, ele passa a ter importância e até um certo controle em relação a essas terras. Se os bandeirantes querem escravizar os indígenas, eles vão basicamente querer dar uma bagunçada no esquema que já estava acontecendo há muito tempo, né? E, obviamente, vai gerar um certo problema. Ah, mas você também pode pensar da seguinte forma, mas Thaís, os bandeirantes, eles não queriam proteger os indígenas de alguma forma? Sim, queriam, mas eles não queriam simplesmente porque eles eram homens religiosos e bonzinhos. Não, eles também tinham um objetivo por trás de tudo. Tranquilo? E aí, o ponto mais importante da aula é esse que eu vou começar agora. E que ponto é esse? Justamente o processo de expansão territorial do Brasil. Se você lembrar direitinho, Tordesilhas, eu vou desenhar uma bola, tá, gente? Porque é isso. Tordesilhas, ele dava uma certa limitação aos portugueses de explorar.
Quando a gente conversou sobre a União Ibérica, a gente viu, faz de conta que isso aqui é a América Portuguesa, tá, gente? A gente viu que esse Tratado de Tordesilhas passou a não ter mais tanta importância, porque simplesmente os bandeirantes, os portugueses, as pessoas que estavam sediadas na América Portuguesa começaram a passar essa fronteira. E qual era a lógica? Se é uma coroa só, não tem necessidade de respeitar o Tratado de Tordesilhas. Dessa forma, quando acaba a União Ibérica, a gente tem outros tratados, novos tratados, justamente para organizar essa relação entre Espanha e Portugal na divisão das terras americanas. Então a gente vai ter o Tratado de Madrid, em 1750, que vai ser para pôr um fim no impasse entre as coroas portuguesa e espanhola, desabilitando totalmente o Tratado de Tordesilhas. Então, até 1750, na teoria, ainda existia alguns entraves de Tordesilhas, mas não era uma coisa extremamente válida na prática, certo? O próximo vai ser o Tratado de Santo Ildefonso. Então, vê, o Tratado de Madrid vai ser a primeira redefinição de fronteiras. Tranquilo? O Tratado de Santo Ildefonso teve como utilidade oficializar a possessão espanhola sobre a região da colônia de Sacramento, finalizando os conflitos pelo território. Minha gente, não tem paz, sempre vai ter conflito por território. Então, justamente para evitar que lugares, coroas, que já estão, de certa forma, em um processo de crise econômica, de crise política, avancem essa crise política, que surge o tratado. Esse processo diplomático, isso serve para qualquer guerra que você for estudar, ou qualquer conflito diplomático que você vier a estudar futuramente. Em relação a conflitos diplomáticos, a gente tem, no caso qualquer guerra, a gente tem a falha da diplomacia. E a diplomacia é feita por tratados, é um processo de negociação. É um processo que envolve pessoas que são especializadas no direito internacional e assim por diante. Nessa época, a gente não tinha tanta noção de comunidade internacional como a gente tem hoje, pós-ONU, pós-Liga das Nações e assim por diante. Mas a lógica de que a guerra é a falha da diplomacia se mantém, galera, se mantém de todas as formas possíveis. E por último, a gente tem o Tratado de Badajoz. Se você perceber direitinho, já é no século XIX, já é bem pertinho do processo de construção e da vinda do aparato português, da corte portuguesa, aqui para o Brasil. Então, Portugal ficou com o domínio dos 7 povos 10 missões, certo? Então, a gente tem basicamente a definição daquela região do extremo sul do Brasil, Rio Grande do Sul e tudo mais. E nesse processo, a gente tem, de fato, a invalidação do Tratado de Tordesilhas. Tranquilo? E aí começa a corrida para as Minas. Gente, a região de Minas quase não tinha gente morando. Quase não tinha gente morando. Então, assim, quando descobriram o ouro, a galera foi de 0 a 100 rápido demais. Por quê? Todo mundo foi atrás do ouro. O açúcar pernambucano estava em crise já há alguns anos. Eles estavam desesperados em como fazer para reaver o controle do processo econômico pós essa crise, certo? E tudo isso vai fazer com que a gente tenha algumas questões relacionadas à superpopulação que vai haver de uma hora para outra naquele território. E um detalhe importante, viu, gente? Hoje a gente chega em Ouro Preto, tem uma cidade com um hotel, com uma cama, com lugares confortáveis, com comida para você se alimentar, para você ter um teto para dormir. Tu acha que nessa época tinha sequer estrada? Então, as primeiras pessoas que chegaram sofreram, de certa forma, um pouco, porque eles tinham que abrir as estradas, eles tinham que construir as vilas, eles tinham que construir as lavouras, as plantações, para que, de fato, passasse a haver uma infraestrutura para todo mundo morar lá. As primeiras pessoas que começaram a fazer isso foram justamente os queridos bandeirantes, que não são tão queridos assim, tá, gente? Isso foi ironia, pelo amor de Deus. Não fale que eu gosto dos bandeirantes, porque... Nossa Senhora, é uma imagem muito conflitante com a vida do ser humano. E aí, vamos lá. Após a extenuante viagem, as condições de vida na região em acampamentos improvisados debilitavam ainda mais os exploradores. Os alimentos eram escassos e os preços das mercadorias eram exorbitantes, até que as primeiras
roças fossem plantadas e colhidas, a privação daqueles que se aventuraram sem recursos era muito grande. Então, galera, preste atenção. Saca só uma coisa que eu vou falar agora para vocês, tá? A partir do momento que a gente começa a entender que o eixo econômico do país passa a se tornar aquela região, aquilo ali, a gente passa a ter uma coisa que nunca antes foi vista no Brasil, que é o mercado interno. Então a gente vai ter venda de mercadorias, venda de alimentos, a gente vai ter a construção de pousadas, de estadias, né, de tabernas também, enfim, muitas coisas que vocês vão ver acontecer e as cidades vão aos poucos começar a se formar. Então, por exemplo, naquela região de Goiás, Minas Gerais, uma parte do estado de São Paulo, uma parte do estado do Mato Grosso, tudo aquilo ali faz parte da região das Minas. O nome da província era São Paulo e Minas de Ouro. Tranquilo? Então, a gente vai ver todo um território que a gente pensa que é só a região de Minas Gerais, mas em boa parte Minas Gerais, né? Mas é um território muito grande, certo? Na verdade, o Brasil em si é um território muito grande, né, gente? Não tem nem para onde correr. Então, é muito comum que a gente fale de ambientes muito grandes, de regiões muito grandes, quando a gente fala sobre alguns períodos da nossa história. Então, vamos lá. Nesse processo, o que é que tenta se criar? Primeiro ponto, uma restrição no acesso às minas e a criação de um mercado interno na região, que foi o que eu acabei de falar para vocês. Um grande aumento populacional, minha gente, de uma pessoa a cada 10 anos que passava para milhões de pessoas. Foi, de fato, o primeiro boom industrial que a gente viu acontecer por aqui. Milhões é um exagero, gente, por favor. A geração de conflitos e crises no abastecimento das minas também. Por quê? A gente vai ter conflito por comida, crise porque não tem comida o suficiente e assim por diante. Veja só, eu não sei se eu já cheguei a falar aqui, mas uma das grandes coisas que faz o homem, a humanidade, o gênero humano se mover da sua casa é a capacidade de alimentação. Se os grandes estados, se os grandes impérios foram criados durante o período da Antiguidade Oriental, é porque em algum momento houve a condição de se criar essa galera. A galera tinha condições de comer, de morar, sem ter muitos riscos à sua vida. Tranquilo? E a gente vai ter também alguns pontos relacionados ao abastecimento, certo? E aí a gente chega na Guerra dos Emboabas. Emboabas, que significa pé emplumado. O que é que isso significa? Essa carinha ficou horrível. O que é que isso significa? Literalmente as pessoas que calçavam sapatos. Porque veja só, se você tá andando em plena Mata Atlântica e naquela época os calçados eram feitos de madeira, a sola do calçado, era um inferno você andar na Mata Atlântica para abrir estradas com calçados. Então, até mesmo o ofício das minas, o ofício do minerador de fazer isso era muito desconfortável. Então, se você quiser diferenciar bem quem era emboaba e quem era paulista, bandeirante nesse processo do conflito, era só você ver quem estava calçado no final das contas. Tranquilo? Vê. A grande instabilidade social no início da mineração resultou em diversos conflitos armados, sendo o mais conhecido deles a chamada Guerra dos Emboabas, ocorrida nos sertões mineiros entre 1708 e 1709. Resultou na tentativa dos colonos de controlar as lavras e descobertas do aparato administrativo local. Então, qual era a ideia do colono? Eu sou o colono, eu sou Portugal, eu sou a representação de Portugal. Então, quem vai fazer o que quiser, né, dar ordens aqui no local, serei eu. Sendo que o paulista olhou e disse: não, de jeito nenhum, meu bom. Quem veio aqui, quem se arriscou aqui no meio da mata fui eu. Quem tem o direito de fazer tudo aqui, de cavar o buraco onde eu quiser, sou eu. E isso vai gerar um dos maiores conflitos desse momento. Tranquilo? O conflito vai pôr em lados opostos os portugueses e os paulistas, no que diz respeito ao controle das minas. A gente vai ter a vitória dos Emboabas, liderados por Manuel Nunes Viana, e eles vão afrontar o governador do Rio de Janeiro, que era responsável também pela região das minas. O desfecho vai se dar justamente com a coroa portuguesa interferindo na região, dando uma parte do controle justamente
aos paulistas e desmembrando essa região do Rio de Janeiro e colocando no estado de São Paulo. Lembra que eu falei? São Paulo e Minas de Ouro, certinho? Algumas técnicas de extração que a gente tem, principalmente, é o uso da bateia. O que é a bateia? É meio que uma peneira, certo? Que é afunilando, que vai afunilando. E essa peneira eles vão colocar no rio, vão fazer meio que um movimento circular para conseguir separar as pepitas de ouro da areia. E basicamente era esse o trabalho de minerar. Por quê? Isso é relativamente fácil, já que a gente tem o ouro de aluvião, que é o ouro nas margens dos rios. Então, o aparato pesado de cavar uma mina e de fazer a estrutura para explorar a mina não era uma coisa que era muito a realidade do Brasil em várias situações. Tranquilo? Então, com o tempo, esse ouro de fácil prospecção passou a ficar escasso, porque era fácil chegar nesse ouro, entenderam? E aí a gente tem esse problema. E a gente chega em outro ponto importante, que é a fundação das vilas e das cidades. Vamos lá. Com a galera indo para a região, a gente vai ter a necessidade de construção de estruturas para abrigar a população. Aí que entra a imagem de um cara que a gente chama de tropeiro. É nesse momento que vai surgir a figura dos tropeiros, os tropeiros do feijão. Tropeiro. É a galera que vai junto aos bandeirantes justamente para começar a construir um aparato, uma estrutura comercial naquela região. Qual era o pensamento deles? Bem, se tem gente, tem dinheiro para comprar, em algum momento vai ter. Então, eles começaram criando alguns mercados, criando algumas situações para que eles pudessem construir seu patrimônio lá, vamos dizer assim, e eles ofereciam justamente isso: comida, um teto, uma cama quente para o pessoal conseguir descansar depois do dia de trabalho e assim por diante. Sendo que essas situações começaram a se tornar vilas, e essas vilas começaram a crescer tanto que começaram a receber uma coisa que a gente chama de foral, que é a independência. Independência entre aspas, tá, gente? A independência de algum outro município. Então, isso daí é levado à cidade. Tranquilo? Então, daí que surge Vila Rica, daí que surge Mariana, daí que surge várias cidades que a gente tem em Minas Gerais e que hoje a gente tem uma situação meio complexa, se a gente for entrar nessa discussão, que é justamente aquela questão das barragens que estouraram, as barragens da Vale, né? Que estourou em Brumadinho, em Mariana e tudo mais, justamente trazendo um comparativo à nossa querida mineração atualmente, contemporaneamente. E qual é a grande questão em relação a isso? É justamente a responsabilidade ambiental e a responsabilidade de infraestrutura em relação às pessoas, não só que vivem naquele lugar, mas também em relação ao processo de natureza que vai acontecer naquele lugar e que vai ser basicamente destruído com essas barragens sendo estouradas. Tranquilo? Sendo a partir de então, a gente começa a ter impostos, porque a vida não é um danoninho, né? E aí o que é que vai acontecer? A gente vai ter o quinto, as casas de fundição e a derrama. Minha gente, a derrama vai gerar uma confusão que não está escrita. Na verdade está escrita assim, mas é uma confusão muito grande. Tudo começa com o quinto dos infernos, ou seja, 1/5, 20% do ouro encontrado vai ser repassado, deve ser repassado para a coroa. E com isso eles vão criar as casas de fundição. Ou seja, encontrou ouro, entrega na casa de fundição e o ouro só vai poder circular na região fundido, selado e com o número de série. Nesse processo de fundição,
eles tiram os 20% da coroa e esses 20% vão para a coroa, né? E o restante fica com o explorador, tranquilo? E o que é que vai acontecer em relação à derrama? Então, gente, a galera não contava, principalmente quem não estava à frente do trabalho com as minas, não contava com a diminuição da quantidade de ouro encontrada com o passar dos anos. Então, com o tempo, foi-se exigido que 100 arrobas fossem entregues anualmente. Só que chegou um momento que não dava para chegar em 100 arrobas. E aí o nosso querido rei, né, o rei do momento, ele vai chegar e vai dizer: então, minha gente, se a gente não chegar em 100 arrobas no final do ano, eu vou mandar e vou declarar derrama, em que as pessoas vão entrar nas casas de vocês e vão pegar os objetos de valor e o que for necessário para a gente chegar no valor de 100 arrobas de ouro. E aí, o que é que vai acontecer? A galera vai ficar extremamente revoltada e vai começar a se organizar em relação à Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira, deixa eu passar aqui. A Inconfidência Mineira vai estar relacionada também ao processo de tentativa de independência do ponto de vista republicano. Ai, meu Deus, o Brasil vai virar uma república. Não, o Brasil não. Minas vai virar uma república. Era isso que eles queriam. E por isso que quando a gente fala sobre a independência lá na frente, Dom Pedro e a princesa Leopoldina não queriam fazer uma independência popular porque muito provavelmente eles perderiam territórios, certo? E aí, quem vão ser os líderes dessa galera? Joaquim José da Silva Xavier, esse aí é uma pessoa bastante conhecida por vocês. Tiradentes. 21 de abril é o feriado dele. Tomás Antônio Gonzaga, o autor do livro Cartas Chilenas. Cláudio Manuel da Costa, José da Silva de Oliveira Rolim e Carlos Correia de Toledo. Dessa galera daqui, o mais desafortunado da vida era Joaquim José da Silva Xavier. Ele era alferes e fazia alguns bicos de Tiradentes. Ele tirava dentes, é isso. Por isso que o nome dele, o apelido dele é Tiradentes. Tranquilo? O que é que vai acontecer? Eles tinham o objetivo de proclamar a república, criar escolas e universidades, instituições de caridade e assim por diante, e queriam que Tomás Antônio Gonzaga fosse presidente, e a gente tinha uma certa discussão, porém uma inexatidão em relação à abolição da escravidão, tá, gente? Se você perceber, ao fim do conflito, a gente vai ter a execução apenas de Tiradentes, que vai se tornar um grande símbolo do movimento republicano brasileiro. Embora ele não fosse dos mais atuantes do processo, ele foi o bode expiatório do rolê. Tranquilo, gente? A gente também teve outras revoltas, principalmente a Conjuração Baiana também, que vai seguir uma ordem, uma tendência, na verdade, separatista, não só separatista, como separatista em relação a construir uma república na Bahia. E a grande diferença na forma com que houve a retaliação da Conjuração Baiana e da Inconfidência Mineira é justamente o público de pessoas que estavam à frente desse processo revolucionário. A Conjuração Baiana também é chamada de Conjuração dos Alfaiates. Então você percebe que muitas das pessoas que estavam à frente de todo o processo, questionando a escravidão, questionando a questão da mudança da capital, questionando também os altos impostos, eram pessoas que estavam relacionadas à baixa renda. E por isso, de 5 líderes, 5 serão executados. Tranquilo? Galera, espero que vocês tenham compreendido a aula de hoje. Um beijo no coração de todo mundo. Até a próxima. Não esquece de compartilhar e de chamar seus amigos para participarem também. Vai ser massa.